Olá pessoal, como criança me fascinava andar no colo da minha mãezinha nos bondes da cidade do Rio de Janeiro, cidade que eu nasci. O meu pai, pegávamos o trem para Guapimirim, a cidadezinha na raiz da serra, e ainda era aquelas fogosas Maria Fumaça chamegando o céu. Casei com a filha de um leal funcionário da Estrada de Ferro Central do Brasil. Me deslumbrava com o poderio magistral das ferrovias, saboreando os filmes de Hollywood, com máquinas desbravando e cruzando leste e oeste dos Estados Unidos. Bem, seduzido por essa razão, além de ser professor doutor ministrando aulas em vários países sobre logística, é no modal metro ferroviário que eu me deixo viajar pela emoção. Ao morar na fronteira do Brasil com a Bolívia, conheci muito de perto a lendária Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, sem dúvida o maior ícone ferroviário mundial, assim como consta em todas as enciclopédias, que magnetiza e inspira qualquer um ao estudo do sistema metro ferroviário em sua plenitude. Assim, durante os mais de 60 anos de vida, passou a ser um compromisso, uma determinação me dedicar à logística, estratégia, tecnologia e geopolítica que envolve este modal, no qual realizei inúmeras pesquisas presenciais, não foi só de internet ou de livros, enciclopédias. E elas também foram muito empolgantes, pela maioria dos metrôs mundiais, reunindo a beleza do museu subterrâneo das estações de Moscou. Só que não tinha nada escrito em inglês naquela época, era só em russo, e a gente conseguia se comunicar muito bem. A magia do Shinkansen, japonês, o Train Grande Vitesse, francês, TGV, a rapidez do trem de alta velocidade de Xangai, enfim, uma lista plena de estudos, análises, contudo também com muita riqueza histórica, o que me deram razões mais que suficientes para me dedicar a essa grande oportunidade que me é brindada agora de participar, mesmo que módica, diminuta e comedidamente, da 26ª Semana de Tecnologia Metro Ferroviária, 7º Prêmio Tecnologia e Desenvolvimento Metro Ferroviários. E o nome do meu artigo é Uma visão de futuro do sistema metro ferroviário após o Covid-19. Sabe, a mobilidade nacional tem como um dos principais pilares o sistema metro ferroviário de um país, e o Brasil não é exceção. Para uma análise diagnóstica, nesse meu artigo, não usamos matrizes nem tabelas, mas sim algo que acreditamos com toda a convicção, que são as raízes metodológicas associadas aos tradicionais conceitos de logística, essa emergente tecnologia e a geopolítica que sempre influi nas decisões e, por que não dizer, compreensões dos fatos. Sabe, o Covid-19 mostrou claramente os óbices logísticos das esferas públicas. Mostrou ainda nossa pequenez tecnológica e muitas repetidas semelhanças com aquela gripe espanhola que minha avó contava. A logística é ciência e função. É a ferramenta que todos os governos terão para melhorar a vida da sociedade do futuro, diminuindo distâncias econômicas e sociais, aperfeiçoamentos tecnológicos neste momento histórico que estamos iniciando agora. O modal metro ferroviário, por ser um grande transportador de massas, sem dúvida, sofrerá importantes consequências nefastas, muito ruins, caso não ocorram mudanças estruturais nos diferentes níveis de governo. A estratégia e a logística tiveram grande desenvolvimento dentro da área militar. Os conceitos, as metodologias de ambos chegaram ao setor privado após a Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945. Até os anos 80,
Os militares eram os melhores exemplos de execução logística e dominavam as tecnologias advindas do desenvolvimento de artefatos e equipamentos militares. Com a evolução tecnológica na esfera privada, sobretudo da internet, as empresas foram aprendendo e desenvolvendo soluções bem avançadas, mas os militares não acompanharam. Contudo, a metodologia e a doutrina se preserva até hoje e nunca foi tão atual. Mas o que aconteceu? A iniciativa privada, de certa forma, ela se perdeu. A gripe espanhola teve, naquela oportunidade, a agricultura salvando a economia do Brasil. Mas nós éramos um país agrícola e a população também era bem menor. Atualmente, nós somos pós-industriais e vivemos na fronteira da sociedade industrial e a tecnológica. Mas ainda o agronegócio se mantém como salvador da pátria. A função logística de medida certa vale para cada situação. A secular doutrina da logística militar é sábia e bem experimentada, sem dúvida, cada vez mais apropriada ao momento do normal que se inicia, esse novo normal. A função logística impõe o limite de qualquer operação. Ela diz até onde se pode ir, aonde eu posso chegar. Também o que fazer. O que fazer nós definimos como uma política. E o como chegar, ou como fazer, que nós definimos como estratégia. Então, logística é o verdadeiro servir de materiais e serviços, em quantidade, hora e local certo. Logística é ciência e função. Quanto à ciência, por definição, a logística caracteriza por um corpo de conhecimentos adquiridos via observação, identificação, pesquisa e explicação, formuladas metódica e racionalmente. Galileu é o pai da ciência. Logística é uma função que, por definição, se caracteriza por uma lei ou regra que associa cada elemento, atividades, conjuntos, etc. Portanto, para os militares isso é muito importante, porque isso é a base para o desenvolvimento tecnológico dentro do sistema metro-ferroviário. A função logística para os militares, repito, se divide em função logística de transporte, função logística de abastecimento / suprimento, função logística de manutenção ou industrialização, função logística de saúde, função logística de engenharia ou infraestrutura, função logística de recursos humanos, função logística de salvamento ou defesa civil. E é muito interessante porque infraestrutura é uma parte da logística e não o contrário como a gente vê hoje, sendo logística uma pequena e quase insignificante parte de uma estrutura de infraestrutura. A reunião das atividades que compõem a função logística, então as atividades são as seguintes: informações em tempo real por intermédio de tecnologia de informação e comunicação, inteligência artificial, blockchain de protocolo público ou privado, os big data, radiofrequência de múltiplas finalidades, altimetria, telemetria, além de muitas outras ferramentas que não se consegue mais visualizar a sua não utilização. Portanto, no nosso artigo a gente ressalta o blockchain, porque o blockchain é um protocolo de confiança da garantia a quem integra o banco de dados aí distribuído. Os sistemas metroferroviários necessariamente deverão evoluir para uma nova modelagem de protocolos de informações, considerando a forte tendência de máquinas sem pilotos, terminais sem atendentes, além da grade quase ilimitada quantidade de informações que se cruzarão a cada dia, possibilitando uma interação rápida entre a empresa metroferroviária, pessoas e os seus objetos de interesse. Por exemplo, contagem de passageiros, localização e rastreamento de pessoas e ativos nas estações e estabelecimentos metroviários, controle de estoque de produtos, materiais de consumo, aplicação, transformação e permanentes, controle de equipamentos, de todo o seu patrimônio, seu ativo, controle de entrada e saída de pessoas, objetos em diferentes carros, vagões, diferentes recintos, controle de ambientes, com medição de temperatura e umidade,
saliva, pupila ocular, redução em tempo de espera, redução de desperdício. Muito importante, comunicação efetiva entre todos os envolvidos, interação de cadastros, prontuários eletrônicos, ganho em eficiência de processos, eficiência também no aspecto social, econômico, financeiro. Tudo com acompanhamento imediato de todos os interessados nos protocolos pré-definidos. Como todo sistema é sempre sustentável e entrega o que se consegue operacionalizar, o modal metro ferroviário, ao se integrar aos demais modais e dentro de um universo integrado logístico, não pode permanecer a cavaleiro de tamanhas evoluções. Então, no meu artigo, explico em detalhes que a função logística do modal metro ferroviário deve tornar-se um ecossistema que cadastre, organize e prepare planejamentos e planos para centros de emergência, plataformas tecnológicas, sistemas comunitários, sistema de integração com o cidadão e aplicativos, bem como equipamentos profissionais, além de sistematizar os diferentes modelos de análise de tendências e de gestão de emergência e planos de contingência. Porque acidentes existem. O e-commerce no mundo, sem dúvida, cada vez mais vai aumentar. Cada vez mais também os seus riscos aumentarão. E também as oportunidades e ações práticas que devem ser sistematizadas e regulamentadas para diminuir os riscos nesse pós-Covid-19. Simplesmente algo irrefutável. Atualmente, muito pouco se tem utilizado do modal metro ferroviário para o e-commerce. Contudo, com uma integração logística como função, a realidade certamente mudará. E a consequência será um ganha-ganha para empresas, governos, sociedade, para todos. Importantes tecnologias de apoio à função logística do modal metro ferroviário imporão o rastreamento de produção, distribuição, documentando cada etapa dos diferentes processos com um protocolo específico de segurança, possivelmente com blockchain, funcionando como uma base de dados distribuída em blocos de informação, que vão se conectando e formando um contexto mais completo, seguro e rastreável, sob controle de uma central e acompanhados, claro, pela função logística governamental, empresarial, etc, etc. Bom, se isso nada for feito, veremos aumentar a clandestinidade e os crimes fiscais. A logística, aplicando a correta metodologia, doutrina, tecnologia e sua universalização, é o que vai fazer o grande diferencial desse futuro. Então, o modal metro ferroviário está totalmente dentro desse universo e pode liderar grandes negócios com tokenizações, atividade crescente no mundo virtual. Portanto, uma sistematização diferente do que se faz hoje. O recheio é tecnologia, algoritmos, conhecimento e vontade de fazer. Como, por exemplo, empresas que trafegam em serviços digitais e comércio eletrônico obterão ganhos imediatos e duradouros, exigindo da logística da administração pública uma interação tecnológica atualmente em grande defasagem. O modal metro ferroviário deve obrigatoriamente desenvolver estratégia para participar desse mercado. Ele não pode ser clandestino. O trabalho clandestino e marginal. O trabalho remoto poderá se tornar o padrão, tudo bem, ou pelo menos mais utilizado, incluindo nas esferas públicas, coroando a logística como o principal braço operacional. Muitos trabalhos serão automatizados, e o restante será feito com capacidade remota. E o modal metro ferroviário está plenamente dentro desse contexto, pois terá uma tendência de diminuição de arrecadação dos centros urbanos. Quando o 5G estiver plenamente funcionando, a telemedicina se tornará um novo normal. Isso ninguém tem dúvida. Sinalizando uma explosão na inovação em tecnologia médica, demandando da logística um grande esforço, pois os profissionais da área de saúde deverão se dedicar cada vez mais aos objetivos finalísticos e não às atividades meio. Uma estratégia de utilizar vagões ferroviários como hospitais embarcados devem ser considerados, ou até mesmo pequenas policlínicas embarcadas, seja até mesmo em metrôs, não somente em trens. A crise da dívida estudantil em todo o país finalmente diminuirá.
Por quê? À medida que o ensino superior e pós-graduações se prolifera aí com ofertas online e semipresenciais, então a tendência é realmente se precisar. E outra coisa, novas gerações que estão chegando, já estou falando aí da geração Z, porque eu sou baby boomer, vão valorizar mais a relevância. Muitos não veem relevância nos parlamentos ao redor do mundo. Para que um Congresso Nacional? Ele não me representa. Então esses questionamentos cada vez mais serão efetivos nas gerações que estão chegando. O modal poderá sofrer uma falta de interesse desses jovens pela atividade metro-ferroviária. Portanto, estratégias de atração e formação de quadros devem ser consistentes para um plano de carreira que atrai a juventude, sobretudo essa geração Z que eu estou falando e as subsequentes, porque nós corremos o risco de perdermos talentos humanos dentro do nosso modal. Bens e pessoas passarão com menos frequência, ou menos liberdade, pelo menos, através das fronteiras regionais e internacionais, podendo ser a função logística de transporte de carga e passageiro uma das mais prejudicadas, caso não haja uma nova ordem estrutural e tecnológica da função logística da atividade de transporte nos governos e entre governos. Digo mais, após uma onda inicial de isolacionismo, a cooperação multilateral vai aquecer. Então, muitas startups vão continuar aparecendo e as fintechs também vão aumentar consideravelmente. Startups vão derrubar grandes corporações porque elas são mais ágeis. As grandes corporações trazem consigo um peso genético, ou seja, são os elefantes brancos, né? Mas também ainda de conceitos muito tradicionais que não acompanharam a evolução tecnológica. E digo mais, não adianta comprar startup, porque outras vêm e tomam o lugar. Então, estratégias, incluindo parcerias duradouras entre startups e as empresas do modal metro-ferroviário, devem ser realmente consideradas, principalmente para a comercialização de vendas de passagem e espaços de carga. O tempo é o senhor da razão, e somente o futuro responderá se continuarmos com as atuais estruturas, assim como estão, realmente é o mais indicado. Mas o Covid mostrou notória e claramente que não estamos bem estruturados. A questão não são pessoas, nem ideologia e nem gostos pessoais, mas sim organizar definitivamente uma gestão inteligente que o Brasil, a logística e o modal metro-ferroviário merece. A logística é a ciência e a função que mais se aproxima ao ser humano. Não se trata de juntar tudo fisicamente, mas de organizar e sistematizar adequadamente as estruturas, tendo a tecnologia como uma irretorquível e indiscutível plataforma de solução. Uma herança boa da gripe espanhola foi um fake news de um jornal que indicava como cura tomar cachaça com mel e limão. Bem, não curou ninguém, mas nasceu a nossa caipirinha. Agora, hoje, o que herdaremos do Covid-19? O diagnóstico que colocamos no nosso artigo é um modelo empresarial de visualizar o problema e buscar soluções. E quero até comentar algo muito importante. Voltando a 49 anos antes de Cristo, o general romano lá, Júlio César, ele decidiu atravessar o rio Rubicão, infringindo a lei do Senado que proibia que um general de Roma entrasse na Itália pelo norte. Naquele momento a sorte foi lançada e foi o início do nosso império, famoso Império Romano. Atualmente, atravessar o Rubicão é uma expressão que pode ser entendida de duas maneiras. A primeira é de extrapolar os limites, mas a segunda é quebrar regras ou tomar decisões drásticas e irreversíveis. Vários momentos da nossa história são exemplos de decisões de atravessar o Rubicão. Revolução Industrial, Revolução Francesa, abolição da escravatura, Segunda Guerra Mundial, a própria internet, o ataque às Torres Gêmeas, e poderia listar inúmeros, inúmeros atravessar o Rubicão. Para os transportes, o Covid-19 é um Rubicão que extrapolou limites e levou a decisões jamais vistas no mundo livre contemporâneo. Para as possíveis próximas ondas
e a desmobilização no retorno paulatino à vida normal da sociedade, torna-se mandatório o desenvolvimento de estratégias, incluindo alternativas de contingências, tendo a ciência, a tecnologia e a comunicação, a responsabilidade na implantação de linhas de ação que garantam a inovação e a resiliência operacional. A principal prioridade é a garantia da segurança a todas as pessoas envolvidas na operação e os usuários do sistema metroferroviário no que tange à saúde, bem-estar e produtividade. Geopoliticamente falando, a Rota da Seda 2, que a gente ouviu muito por aí e continua ouvindo, como o Ocidente vem denominando, né? É uma estratégia da China que quer criar um sistema próprio de rede de telecomunicações e transporte, não se importando em participar paralelamente ao já existente. É uma esfera bastante audaciosa, né? É uma esfera audaciosa também de influência geopolítica na África, Ásia e, em um segundo momento, certo está, na América Latina. Então, estão sendo alocados mais de 110 bilhões em dólar americano de capital público e privado chinês nesse ambicioso e inovador projeto, incluindo melhorias na infraestrutura, transporte, comunicação, na aproximação comercial oriental. Então, a Roda da Seda original foi apenas uma inspiração simbólica do governo chinês, que prevê, em seu projeto atual, a introdução da utilização de rede 5G na passagem das fronteiras e a base física é o modal metroferroviário. Júlio César, nosso imperador romano, atravessou o Rubicão e foi bem determinado. Conquistou Roma. Nós, habitantes do século XXI, estamos atravessando o nosso Rubicão agora, com o Covid-19. E se não tivermos a real consciência e vontade de mudar o status quo, conquistaremos um império, que não é o Império Romano como Júlio César, mas um império de desprazeres, derrotas e perdas. Dedico este meu artigo a Barão de Mauá, o maior empreendedor da história do Brasil e fundador da nossa primeira ferrovia. Muito obrigado.